Olá, família! Como vai você? Eu espero que vá bem. Que Deus te abençoe onde você estiver, sozinho, sozinha, trabalhando, fazendo as atividades que o dia exige. Que Deus abençoe a você nos seus planos, nas suas expectativas, mas também cuidado com as grandes expectativas, porque pode ser que imprevistos aconteçam e as coisas se deem de outras maneiras. E como você vai encarar? Eu costumo sempre trabalhar nessa direção. Estamos sempre necessitados ficar atentos de sabermos lidar com as frustrações. A vida não acontece exatamente como nós esperamos. Todos os dias nós somos confrontados com perdas e com voltas que a vida dá e que nos pegam quase que de surpresa, ou muitas vezes muito de surpresa. E o que a gente vai fazer? Imagine que se a nossa expectativa sempre estiver muito alta, de que tudo vai dar sempre certo, que eu não tenho nenhuma necessidade de me preparar para o imprevisto, para o imprevisível, para o que não estava planejado, imagine que vai ser muito mais difícil, que eu consiga encontrar forças e me colocar em pé outra vez, respirar fundo e recomeçar. Portanto, planeje sempre o melhor, queira sempre o melhor, nunca menos, sempre mais. Porém, não descarte a possibilidade de que estas coisas não aconteçam como você planejou. E resgate aquela energia que vai te fazer lutar, trabalhar, até que as coisas se acomodem e, de alguma maneira, elas se tornem aquilo que é o melhor neste momento para te atender em suas necessidades e você continua. Continua, não desiste, mas não sofra com as perdas. Elas nos ajudam tanto. Não é que não sofra, mas não se desespere com elas. Não se entregue completamente por causa delas. Elas podem te ajudar tanto, podem me ajudar tanto. E quantas vezes já me ajudaram? Pense nisso. Pense que nós somos capazes de dar a volta por cima. Pense nisso. Pense que nós temos, acima do nosso desejo de que as coisas deem certo, nós temos também a nosso favor a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia que nos assiste e o seu Santo Espírito que nos atende. E com isso, temos certeza de que podemos ir até o fim. E quando nós chegarmos lá, olharemos para trás e veremos quantas coisas nós conseguimos. Seja bem-vindo ao programa de hoje, programa que será uma grande aula, uma grande oportunidade para nós lidarmos com coisas das raízes da nossa experiência humana. Fica aqui conosco, a minha convidada é daquelas de excelência, que quando vem, eu sei, você gosta e sempre pede para ela voltar, mas não é tão fácil não. Mas ela veio hoje. Reivli Melo, bom demais ter você aqui conosco outra vez. Seja bem-vinda. Bom dia, querida. É um grande prazer estar com você mais uma vez. Obrigada. Amigos, telespectadores, um grande prazer revê-los sem vê-los. Mas através de suas inquietações, suas questões, suas necessidades aqui propostas em forma de perguntas, a gente se encontra. Que tenhamos um excelente dia e que eu possa ser de alguma ajuda para você, ok? Reivli, a proposta da nossa conversa de hoje tem a ver com comportamentos autodestrutivos. O que seriam os comportamentos autodestrutivos? No sentido da pergunta que eu planejei te fazer, quanto às nossas experiências que, mesmo sendo sabedores de que elas não nos favorecem, mas que, pelo contrário, elas nos destroem, nós continuamos ainda assim quedadas a estes comportamentos, ou quedados a estes comportamentos. Por exemplo, nós comemos contra nós mesmos, ou nós nos drogamos contra nós mesmos, nós nos lançamos em situação de perigos contra nós mesmos. O que são esses comportamentos? Como se explicam estes e outros? Muito interessante, profunda pergunta, como sempre. Eu adoraria que um professor de psicanálise ou um psicanalista genuíno estivesse aqui, mas vamos tentar, com a nossa linguagem senso comum, acessar essas informações. A primeira coisa que podemos dizer é que nós desconhecemos um outro eu que existe em nós. Então, é preciso entender que esses comportamentos aparentemente destrutivos são formas disfarçadas de lidar com nossas ansiedades, com nossos sentimentos de culpa, com nossos sentimentos de inferioridade, acima de tudo com o medo da rejeição. Então, todas as vezes que observamos comportamentos dessa ordem, eles são comportamentos voltados ou são tentativas, como disse antes, mal sucedidas de lidar com traumas, com conflitos intrapsíquicos ou mesmo problemas. Problemas esses que nós não sabemos a origem. Nós pensamos que estamos apenas satisfazendo uma necessidade básica, seja beber
porque diverte ou descontrai. Fumar, porque também distrai. Beber, porque nos faz esquecer coisas difíceis, ou nos deixa mais livres, soltos, né? O comer, porque nos traz prazer. Então, nos desculpamos, dizendo que estamos fazendo coisas que nos trazem esse tipo de bem-estar, e olvidamos ou simplesmente rechaçamos a possibilidade das perdas da saúde, seja física, mental ou espiritual e até social, por que não falar assim? Pois a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, diz que a saúde é o bem-estar em todas essas ambiências, né? Saúde mental, física, emocional e, sobretudo, nas relações sociais. Portanto, os comportamentos, quando observamos comportamentos que dizemos desagradáveis em nós mesmos ou nos outros, é preciso entender que eles estão a serviço de suprir alguma tensão, reduzir alguma tensão. Mas essa tensão não é clara para o indivíduo. Eu sinto a tensão, mas não entendo a sua origem. Então, eu busco nesses comportamentos uma forma de lidar com essas questões. É preciso entender também que nem sempre os disparadores desses comportamentos são de ordem psicológica. Como Freud dizia, quando pensamos num sintoma, é preciso entender que várias, permitam-me a redundância, variáveis diversas, portanto, afluem no sentido de provocar isso aí. Então, há disparadores que são só fisiológicos, são fatores só fisiológicos, ou só bioquímicos, ou só psicológicos. Eu duvido, porque um mexe com o outro. Então, mas ele pode ter uma origem, às vezes, só fisiológica ou bioquímica, uma desregulagem em algum hormônio, vamos dizer assim. Mas, geralmente, eles estão intricados. Os disparadores podem ser, portanto, fisiológicos, psicológicos e químicos. Então, nós podemos pensar que todos nós somos vítimas, então, de alguma maneira, desse tipo de resposta. A palavra é perfeita, vítimas de nós mesmos. Lembra esse outro eu que nós desconhecemos, que está relacionado à nossa história de vida? Como nós armazenamos, como decodificamos as experiências que vivemos. É preciso entender, e é muito importante isso, que duas pessoas não parecem estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo, porque a forma como elas lidam com os fenômenos ocorrentes depende de como ela decodifica, e ela vai decodificar de acordo com o repertório que ela tem no cérebro, do quanto ela está amadurecida para pensar as situações. E por amadurecida vamos entender a sua capacidade de observar, de tentar entender, de analisar, de tentar dar uma resposta significativa que lhe traga bem e a quem está envolvido. Capacidade de discernir na situação o que é ruim e o que é bom e fazer escolhas e tomar decisões conscientes. Aqueles que te dispuserem, portanto, de um aparelho psíquico melhor desenvolvido serão menos vítimas dessas ocorrências. Aqueles que tiverem um aparelho psíquico menos desenvolvido tenderão a reprimir as coisas dolorosas e difíceis e elas aparecerão em forma de outras tensões e busca de atendimento dessas tensões com coisas da ordem aqui descritas, como comer demais, ou beber, ou fumar, ou se drogar, né? Então, é importante que quando referir que essa subjetividade, se ela não... Subjetividade é como eu crio a minha realidade, ela é singular. É como eu vejo as coisas, não a ocorrência em si, mas como eu a vejo. Quando ela não me organiza na constituição do eu, ela pode me levar a coisas dessa ordem, compulsões, adições, pode me levar às questões das patologias do vazio, como as depressões brancas, melancolia, pode me levar também aos atos de vandalismo, violência, pode me levar para as perversões, para as psicoses, somatizações. A coisa é grande, como você pode ver. Nós estamos conversando com a psicóloga Heivli Melo e o tema de hoje é realmente um tema profundo, é um tema que é mais da psicanálise, é um tema que exige da gente atenção. Estamos falando de questões profundas do nosso eu. Seja bem-vindo e bem-vinda, pode interagir com a gente, pode falar conosco na nossa página no Facebook, pode também nos acompanhar, mandar as suas perguntas, as suas questões. Nós estamos aqui para atender você. Agora, queremos fazer como sempre fazemos, continuar esse exercício. Você daí participando conosco, fazemos o programa juntos, interessante para todos nós, para o nosso crescimento. Então, entre em contato. As formas de contato
contato estão aí aparecendo no vídeo para você falar com a gente, contar de você, pode fazer perguntas pessoais, mas faz isso reservadamente, por mensagem, e nós temos muito prazer em conhecer um pouco mais da sua história. Professora Reivli, me diz uma coisa, em psicanálise, nós leigos já ouvimos, por exemplo, a expressão pulsão de morte. Pulsão de morte quer dizer o quê? Tem a ver com isso que dizia agora há pouco sobre esse inconsciente trabalhando contra mim ou trabalhando simplesmente e eu não sabendo reagir frente ao que ele me exige? O que é pulsão de morte? Esse termo é muito grande e ele constitui o que nós vamos chamar de a viga mestra do edifício psicanalítico construído por Freud. Ou seja, é como se tudo o que ele definiu sobre os nossos comportamentos tivesse na base essa questão das pulsões. As pulsões nada mais são do que instintos, que são impulsos à busca de algum tipo de... A meta é uma descarga, é o alívio de alguma necessidade, de alguma tensão. E estão muito mais orientadas e designadas pelas necessidades, eu chamaria de necessidades biológicas. Fome, sede, necessidade de dormir. Mas elas fazem uma interferência psicológica também. Elas provocam algo na psique. A necessidade vem, eu quero dormir, eu quero comer, eu quero tomar uma água. Mas ela vai provocar na psique uma espécie de uma representação, que seria como é essa água, como é estar dormindo, como é buscar essa fonte de saciação ou de saciamento, né? Então, você pode ver que tem uma coisa intricada entre o somático, o impulso vem do soma, uma necessidade, mas ela é traduzida ou representada psicologicamente de uma forma muito distinta. Ela pode vir em forma de segurança, de apoio, de atendimento. Então, eu tenho a necessidade e o cérebro é como se ele mostrasse o atendimento e como isso vai ser gostoso, gratificante. Geralmente, sou eu mesmo que busco, mas em tenra idade, alguém faz isso por mim. Então, essa psique vai formando imagens e representações do que a necessidade pode gerar em termos de ganhos. Então, as pulsões de vida são aquelas que estão voltadas para a conservação, a autoconservação. Se eu não bebo água, eu morro seca. Se não como, não fico em pé. Se não durmo, começo a ter problemas de toda ordem, inclusive de reflexos, de atenção concentrada, já não consigo raciocinar. Então, essas necessidades fisiológicas, quando atendidas, nos dão relaxamento. Que é isso que é o que a pulsão faz. A meta dela é conseguir o relaxamento, porque a necessidade gera uma tensão. Quando falamos de pulsão de morte, não dá para separar da pulsão de vida. Nos comportamentos antes referidos, que são os comportamentos autodestrutivos, a gente poderia pensar que essa pessoa está se degladiando e está se destruindo, né? Porque são autodestrutivos, porque sabemos que o seu excesso gera mal-estar. Isso. Nesse sentido, poderíamos considerar que a pessoa quer chegar à tensão zero. Ela quer que as excitações de angústia, de ansiedade, que chegam ao cérebro, se reduzam a zero. Ora, reduzir a zero é deixar de existir. Aí seria a pulsão de morte, que é voltar ao estado anorgâmico, né? Orgânico. Mas se você pensar que essa pessoa, nesse comportamento autodestrutivo, está buscando aliviar essa tensão que gera mal-estar, eu poderia chamar de pulsão de autoconservação. Ele está buscando reduzir algo que o faz sofrer, correto? Só que ele não tem consciência da origem desse conflito. Qual é a causa, o que é que está por trás disso? Nem sabe sequer que isso é um conflito. Mais sério ainda, que é o que se chama de inconsciência. Então, se eu pensar sobre essa égide de que na tentativa de comer para ter prazer, beber para esquecer coisas difíceis, fumar em excesso para se distrair, ou até ser agressivo para lidar com problemas que ele acha que não vai resolver, e assim parecer forte, ele está tendo ganhos. Então, seria pulsão de vida. Continuaria sendo pulsão de vida. Não é fato? Agora, o modus operandi é danoso, porque resulta nessa perda da saúde geral, né? Então, nesse sentido, as pessoas estão dizendo, você está comendo demais, está engordando, olha o seu tamanho, já está parecendo
um leãozinho marinho e coisas do gênero. E a pessoa continua achando que é fofinho. Ele minimiza essa imagem, né? Se vê grande, se vê forte, coloca contornos que deem beleza a esse processo, né? Então, nessa hora, esse autoengano é uma destruição inconsciente, né? É uma autodestruição inconsciente. Evelyn, expõe pra gente, como você é sempre muito clara, muito didática, eu aproveito para te pedir para explicar também coisas simples, não só as difíceis. Oba! Porque as muito simples, que a gente acaba repetindo uns com os outros, nós nem sempre sabemos exatamente do que se trata. Uma dessas questões, para mim, é a inconsciência. Eu não sei se quando nós estamos falando do inconsciente, este comportamento é inconsciente, esta maneira de pensar é inconsciente, mas o que é de fato a inconsciência? O que é esse inconsciente que nós carregamos? São coisas que o inconsciente é um lugar na mente que não tem contorno, não tem divisão. Portanto, eu diria que ele é imaginário, mas foi uma forma que o Freud encontrou de explicar porque coisas não vêm mais à memória. Se você pensar, nossas atitudes resultam do eu diário. O que é o eu diário? São todas as vivências, as experiências, portanto, vivenciadas desde do ventre materno até o dia de hoje e que estão consolidadas em memórias de fato conscientes. Eu lembro quando eu ganhei meu cachorrinho e memórias inconscientes do tipo, eu não lembro no dia que meu pai me bateu porque eu deixei o cachorro fugir. Não lembro desse dia. Não lembro desse dia porque meu pai era tão amoroso, nunca tinha feito isso comigo, isso foi traumático. Meu cérebro apaga. Então, quando há algo muito traumático, o cérebro, portanto, tende a mente a apagar isso. Essas coisas não estão apagadas, elas estão reprimidas num cantinho difícil de acesso. Vamos fazer uma metáfora que o Dr. John Powell faz com muita beleza. Se imagine um iceberg. Qual é a parte que você vê do iceberg? Você pode, se você estiver no navio como se diz, pilotando, guiando o navio, você pode desviar. Mas há uma parte submersa que você não vê, imensa. Às vezes a parte visível é muito clara. Ela é grande, mas é visível, eu posso contornar. A parte submersa eu não vejo. Não foi o que aconteceu com o Titanic? A proa, aliás, o casco do navio bateu nessa parte do iceberg imersa, submersa, e simplesmente abriu o casco, né? Nosso inconsciente é exatamente isso. É onde estão nossos desejos reprimidos, nossas vontades não expressas, nossos medos de rejeição, a nossa sensação de não sermos inadequados, as nossas defesas, não vou dizer, mas coisas dessa ordem, como se fossem lixos que não queremos que os outros vejam e que nós também passamos a não querer ver, eles foram então reprimidos nesse cantinho. Só que o fato de estarem reprimidos não quer dizer que não existam e não influenciem nosso comportamento no cotidiano, à semelhança do que acabamos de descrever nos comportamentos autodestrutivos, que são chamados por muitos por comportamentos ou compulsão por repetição. Lembrando que eles são tentativas ou uma forma ansiosa de superação, sempre. Agora, o problema é superação do quê? Esse indivíduo já não sabe mais. Se você está numa casa que você gosta de estar, estava arrumadinha, passou anos bonitinha, ela começou a envelhecer. Os móveis foram ficando feios, as paredes foram ficando com manchas. O que você tende a fazer quando você vai receber visitas? Organizar a casa, arrumar a casa. Por que eu organizo? Limpar. Porque eu quero que vejam bem, não é? Eu quero que veja a beleza, né? Que eu sou capaz de ter coisas boas. Aí os móveis velhos eu coloco um chale, se tem um buraquinho no sofá eu escondo. A parede eu coloco um quadro grande no lugar da mancha, ou eu tento rapidamente passar uma pintura rápida. Assim são as coisas que estão no inconsciente. São as coisas que nós julgamos inadequadas, ou feias, ou proibidas, foram jogadas nesse cantinho. E ainda, muitas vezes, vai dizer assim, desculpe a bagunça, não deu tempo de arrumar. Isso, exato. Mas você é ótima, eu podia ser uma psicanalista, meu bem. Esse é o ponto. Desculpe, porque não me julgue por minha casa. Eu sou melhor do que isso. Então, eu traduzo minha casa como a extensão de mim.
Se eu sou capaz de manter um ambiente bonito, bem arejado, bem organizado, as pessoas terão um conceito positivo sobre mim. Viu o que está por trás? O medo da rejeição, que é o principal medo de não sermos amados. O Will Schutz, que eu já citei em outras palestras com você aqui, fala que tudo que nós seres humanos fazemos é por 3 coisas. Nos sentirmos incluídos, nos sentirmos importantes ou valorizados e nos sentirmos aceitos ou amados. Então, essas coisas que aparecem em mim, que foram reprimidas ou que foram educacionalmente represadas ou condenadas, isso vem da interdição educacional, eu joguei num canto para não parecer que eu sou aquilo. E agora eu vou fazer tudo para ser aceito pelos outros, então eu vou viver de acordo com o que os outros esperam que eu seja. Nessa hora, eu perco a minha identidade. Então, vamos trabalhar a partir de agora também, já na perspectiva, digo também porque pode surgir a necessidade de trazer alguma outra questão que, inclusive, você aí de casa mande para nós, estamos abertos para isso. Mas nós vamos trabalhando agora na direção de como, então, nós nos desprendemos ou nós nos resolvemos ou nós nos ajudamos com a compreensão de que nós temos condições para isso, de tomar alguma direção. Mas só recapitular, então, para deixar claro, caso alguém tenha chegado agora e tenha pego a metade do nosso programa, mas lembra você que todos os nossos programas ficam disponíveis depois no nosso canal. Eu te convido a se inscrever no nosso canal para que você tenha acesso a todos os programas. Quando postarmos, você ser, então, notificado disso. Clica lá naquele sininho que tem para que você, então, faça parte aqui dessa família e aprendamos juntos. Vamos só recapitular, Heivli. Então, quais são as características ou quais são, não sei se essa é a palavra, mas você então nos corrige, nos ajuda a entender melhor, as características de uma pessoa que tem comportamentos autodestrutivos. Quem são elas? Ou quem somos nós? Ou quem sou eu? As características Sim. dessas pessoas? Para nós entendermos essas características, elas não vão aparecer como coisas tão tangíveis, como, por exemplo, olho verde, olho preto, cabelo longo, magra, gorda, mas ela pode aparecer em forma de comportamentos um tanto quanto desagradáveis. Gostaria de outra vez reforçar a ideia de que quando nós observamos esses comportamentos desagradáveis nos outros ou em nós mesmos, precisamos definitivamente entender que eles resultam de uma conduta, de uma tendência, uma busca de defesa. Resulta de uma defesa. Só que essas defesas são mais ou menos mal sucedidas. Então, é um comportamento ansioso de superar uma dificuldade, né? Esses comportamentos vão depender da maneira como o indivíduo se vê. Se no processo educacional essa criança se sentiu não amada, não valorizada, não reconhecida pela pessoa que ela começa a usar de máscaras, de disfarces. Por exemplo, nessa situação, uma criança pode viver de forma, o indivíduo pode ter um comportamento que eu vou chamar de conformidade. O que é um comportamento de conformidade? E isso é uma forma de você identificar uma atitude dessa ordem. Submissa, dependente, se magoa com facilidade, guarda ressentimentos, rancor, raiva e não os expressa. Mas tende a ser tudo o que ele acha que o outro quer que ele seja. Então, ele vive à mercê de satisfazer o que ele acha que o outro quer dele, de forma tal que ele recupere esse lugar de aceitação. Esse é um comportamento. Há outros que, ao contrário, usam da rebeldia. São contrários a tudo. Se você é a favor, ele é contra. Se você é contra, ele é a favor. A tendência é contestar, às vezes sem lógica, sem razão, só para de alguma forma ser visto. Esse ressentimento por não ter sido atendido nessas necessidades que eu chamaria de narcisistas ou narcísicas básicas, que é a necessidade de amor e aceitação, reconhecimento, cuidado e proteção, por ficarem armazenadas no inconsciente, um dia elas podem vir como uma toda e fazer o sujeito atuar esse ressentimento reprimido. E aí ele pode atuar em forma de atos violentos ou vandalismo. Além das outras coisas que já falamos das adicções, tá certo?
A hostilidade pode aparecer, portanto, em forma de crítica destrutiva a outros. Isso é uma forma de você reconhecer uma atitude autodestrutiva, os comportamentos dessas pessoas, né? Uma pessoa que não sentiu essa aceitação e essa valorização pode comportar-se o resto da vida com uma forte ou uma superdependência emocional. Se gruda a tudo e a todos. Perder uma amizade é como perder metade de sua vida. Então, é agradar, agradar e agradar. Outras, submetidas a um sentimento de rejeição reprimido, podem tentar dominar ou humilhar pessoas. Você viu o que é que ancora comportamentos dessa ordem? Sempre o não suprimento de necessidades narcísicas, que é a necessidade de amor, sentir-se amado por alguém, de ter valido a pena nascer. Então você diz, essa teoria vai dizer que a base da maior parte do nosso sofrimento e desse processo de autodestruição, ainda que inconsciente, para a maior parte de nós, ou para todos nós de modo geral, tem a ver com esse item que é da construção humana, o amor. Quando ele nos falta, nós ficamos capengando boa parte, se não o resto da vida, em busca daquilo que não nos foi dado, como diria o tema de um filme, que eu sou péssima de filme, mas duelo perdido, né? Alguma coisa duelo perdido. Segura, esse é um termo perfeito. O elo perdido. O elo perdido. Nós vamos fazer uma pausa, porque eu fico assim, simplesmente toda ouvidos para ouvir a professora Reivli Melo. Nós já voltamos rapidinho aqui para você. Mas antes, só te dizer que nós temos disponível para você um curso sobre família. Isso mesmo, e é grátis. Você vai fazer aí na sua casa, pode fazer online ou pode pedir o curso de modo físico. Nós vamos mandar para você uma revista com todos os módulos, com todas as lições e então você vai ter a oportunidade de estudar melhor sobre família, sobre comportamento, sobre amor, sobre como educar os seus filhos. Não é que nós vamos dizer a você o que você tem que fazer, nós vamos te dar a oportunidade de estudar temas que vão, na prática, fazer a diferença na sua vida em família e a começar por mudanças provocadas, produzidas em você. Então entre em contato com a gente por este número que aparece no vídeo, 0 operadora 12 21 27 31 21 e pede a sua revista. Nós queremos mesmo mandar para você de presente. Nós já estamos de volta no consultório.